Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jordânio aí, incluindo mais um vídeo aí no nosso curso de Java, tá? Os vídeos agora estão sendo editados aí para ficarem com 10 minutos aí, tentando, né, chegar nesse nível aí de 10 minutos. A gente vai implementar aqui o exercício 14. O exercício 14 ele vai utilizar a classe JFrame, né, para a gente criar a nossa tela, e vai utilizar a classe ListSelectionListener, né, no caso que é por causa que a gente está utilizando aqui um JList, né, uma lista, né, e a gente também está utilizando o ActionListener, como a gente já vem utilizado nas últimas aulas. Então eu vou criar um único label, né, mostrando aí alguns resultados, um text field, uma lista em si, né, onde vai armazenar as informações que a gente vai selecionar, botão de quantidade, botão de índice e o botão de limpar, né, e um default list model aí, né, que é o que a gente inclui aí, no caso os itens no list model, para depois a gente incluir esse list model a nossa lista mesmo, que é o nosso lista, aqui, como a gente colocou o nome dele de JList. Então aqui a gente faz aquela criação da tela já famosa aí, que é com os mesmos parâmetros, a gente só muda o nome da tela aqui, tá? Aqui eu coloquei JList aqui para ficar um pouco mais centrado aí no lista mesmo, né? Deixei como JList mesmo, tudo minúsculo, tá? Não coloco maiúsculo não, senão principalmente o L e o J aqui, senão ele vai confundir com essa criação dessa classe aqui. O site title a gente já conhece também, não vou falar nele. Deixa eu acelerar um pouco aqui o vídeo também. A gente fez a criação do text field, né? Usamos o set bounds aí, como a gente já vem usado nas últimas aulas, né? E esse label, né, que vai mostrar que a gente não selecionou nada ainda, né? Então ele vai ficar com esse set text dele aí como sem seleção. Fora igual a gente deixou ele como black mesmo, a cor de texto, né? A gente selecionou, ficou como preto. O botão quantidade, né? Ele indica a seleção, né? Quantidade de itens dentro da nossa lista. E deixa eu ir adiantando aqui. E a gente adicionou aqui o botão, né, que indica a seleção. O botão limpa que vai limpar essa seleção que a gente fez lá em cima, né? E o list model aqui também, que a gente vai começar a incluir os elementos, né, dentro da nossa list, né? Ele vai funcionar como mais ou menos assim um array de string, né? Então a gente coloca ali os nomes, né? Eu utilizei o nome de cidades aí, né, pra gente ficar um pouco mais ter uma noção melhor do que é o list, né? E a gente vai implementar também um panel. Esse panel ele vai ser responsável por permitir a rolagem do nosso componente, né? Porque, por exemplo, o nosso componente, se a gente criar uma lista, ele vai adaptar o size dele automaticamente à quantidade de itens que a gente tem. Então a gente precisa criar um scroll panel para mostrar que realmente o nosso componente ele precisa de uma adaptação ao tamanho dos itens que a gente tem, de forma a ele rolar de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Mas aqui, como no caso, o nosso panel só vai rolar verticalmente, né, de cima para baixo. Então a gente colocou aquelas classes que a gente já vem utilizando nas últimas aulas lá em cima, né, que é a java.awt, que a gente vai utilizar todos os métodos dela, e a java.w.event, né, que a gente vai utilizar esses eventos aqui, que no caso que ela é responsável por manter tanto os eventos do item listener, do mouse listener, window listener, enfim, todos os listeners que a gente utiliza nas últimas aulas, como a gente vem utilizando agora, está dentro dessa classe da AWT. A gente colocou aí, né, o list selection e listener aí, né, no caso que é como se fosse o action listener, né, só que aqui como eu expliquei para vocês, aqui onde está add list selection, né, o list selection aqui ele funciona como um orientador, né. Ele está dizendo que a ação que ele vai escutar é a seleção de um item, né, que ele vai escutar não, que ele vai receber. O listener, traduzindo para o inglês, é um escutador, né. Então o list selection aqui ele vai funcionar dessa forma aqui. A gente selecionando o item lá, ele vai disparar uma ação. Essa ação a gente pode tratar ela lá no action listener lá embaixo, né, utilizando todos os métodos, né, que essa classe list selection aí permite, né. A gente vai utilizar também o panel, como eu falei para vocês, né, que é
o painel que vai permitir a rolagem, né, da nossa lista, né, de cima para baixo, verticalmente, né, como eu falei para vocês. E o grid layout, né, o grid layout que é como a gente vem utilizado em algumas das aulas passadas, que vai permitir a gente criar linhas e colunas na inclusão dos nossos itens, né. Então aqui a gente está criando um grid layout com 6 linhas e uma coluna, né. O Content Pane aí, que é como eu venho falando nas últimas aulas, que a gente só consegue atribuir um valor dentro da nossa frame utilizando esse método que é o getContentPane. Quer dizer, ele vai pegar, né, get, que é o pegar, basicamente do inglês, conteúdo do painel, né, e vai utilizar alguns métodos que a frame tem, né. Por exemplo, que é adicionar um item, alterar o layout, colocar uma cor, né, enfim, né, o window listener, no caso, a gente ia utilizar o window, né, e colocar na janela aí como um getContentPane. Deixa eu adiantar aqui um pouco o vídeo, que eu acho que já tá finalizando, a gente já começa com o segundo vídeo já. E aqui a gente só vai fazer a adição dos botões aí, né, como vocês já sabem, né, de cima para baixo, né, que é o nível de inclusão, né, do Java, né. Cada item que você selecionar aqui, ele vai incluir nessa sequência que você está selecionando aqui. E dando continuidade aqui agora pela segunda parte do nosso vídeo, né, a gente fez a inclusão dos botões, né, dos labels e do panel lá em cima lá, né. Vocês podem ver que a gente não fez a inclusão do lista, né. Falou, poxa, a gente criou a lista, mas não incluiu. Sim, a gente incluiu. Esse panel tá responsável por administrar aquela nossa lista, né? Por exemplo, ele vai a gente vai incluir um painel, mas dentro desse painel ele tá aquela lista que a gente criou lá em cima, né? Então aquela lista que a gente colocou lá, tanto o list default model dentro dela, atribuindo o nome das cidades, né? Naquele list model, a gente atribuiu no list model, na lista, o list model, e dentro do painel o list. Espero que vocês tenham entendido, né? Ficou meio confuso aí. E aqui a gente fez a parte de tratamento das ações que ele vai tomar, né? Por exemplo, no Enter, né, do text 1, a gente vai fazer, adicionar, utilizar o método add element, né, do list model. Como esse list model está no lista, e o lista está no painel, e vice-versa, ele vai aparecer lá dentro da nossa lista lá, setando aqui, né, pelo getText, pelo método getText, né, que é o que a gente está pegando o texto daquele text field e jogando dentro do list model e limpando aqui o texto no finalzinho da operação. O botão quantidade, né? O botão quantidade que indica a quantidade de itens, né, dentro do list model. O getSize, por exemplo, ele vai pegar o getSize, mas, por exemplo, como é um array, né, que a gente tem lá dentro, por exemplo, se a gente tiver 6 itens, o getSize ele vai retornar um 5, né? Por que um 5? Porque a gente vai começar do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 posições, mas iniciando do 0, né? Então o getSize aí, ele vai retornar um 5 se a gente tiver 5 itens lá dentro. Como a gente tem 4, eu acho que ele vai retornar 3, né? E aqui a gente também tem o outro método do list model, né? Que é da nossa lista, no caso, né? Que é para ele retornar o índice da seleção, né? Um set é um get, né? Um get selected index, né? Ele vai pegar o índice, né, a posição do item que a gente está selecionando e colocando dentro do text 1, né, do nosso text field 1. Aí a gente está setando o texto dele como índice selecionado e a posição do item que a gente selecionou. Deixa eu só dar uma adiantada aqui, o tempo está acabando. Tome play. E aqui, ó, a gente colocou aquele quantidade do getSize. Aqui a gente colocou o indicador, né, selected index, que é a posição onde o item está, né, e o botão limpa, né, que a gente vai fazer como é que fala, retornar o índice daquele botão, né. No caso aqui, por exemplo, a gente está retornando a posição do item que a gente selecionou. E aqui a gente está setando dentro do label o item que vai ser removido, né, que é o item selected value, que no caso vai ser, por exemplo, o Guarujá está na posição 0, uma suposição, não lembro. E o valor dele vai ser Guarujá. Então ele vai retornar o valor removido foi Guarujá na posição X, né, na posição index, e vai remover o item a partir do list model, que é esse método remove aqui.
E aqui no Value Changer, se não me engano, esse Value Changer está errado. A gente vai ter que mudar ele também. Né? Tem um C pequeno aqui, agora que eu vi. Vamos adiantar um pouco o vídeo aqui. Vamos ver o que rola aí. O que eu fiz naquela época que eu nem lembro, né? Acho que foi semana passada. Estou só editando o vídeo agora, podendo narrar ele agora, né? Tava verificando o que tinha de errado no vídeo, né? Que não estava rodando. Vamos ver aqui se eu achei. Ah, tá. Tá aqui a tela funcionando já, né? Aqui a gente selecionando o item, né? Ele mostra o índice selecionado que é o 1, que no caso São Paulo é 0, Rio de Janeiro é 1, né? A gente selecionando aqui também mostra o índice de Caraguatatuba. A gente apaga, né, essa seleção com aquele método remove, né? E a gente selecionando aqui mostra o índice da seleção, né? Ele vai mostrar ali em cima ali São Paulo, né, removido, que era como a gente colocou lá dentro do label 1, né? Adicionando esses campos. E a gente digitando diretamente ali no text field 1, ele vai adicionando dentro do lista lá, utilizando aquele método lá do list mod, né, que é o added elements, né? Aí apertando o enter dentro do nosso text field, ele ia incluir, né, esse número aí, que é esse valor aqui que a gente colocou aqui, para mostrar aí que não tem gambiarra nenhuma, né? Pindamonhangaba, não sei nem se é assim que se escreve, mas tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo ficou editado aí, a gente tá tendo que ter alguns cortes aí, né? Para limitar aí para só no máximo 12 minutos aí, né? Porque o tempo de upload lá é meio demorado. Dê um feedback, vê se está ficando bacana. Se não tiver, a gente divide ele em duas partes sem problema nenhum, tá? E esse código lá está disponível para download. Se eu esqueci de informar qualquer coisa aqui dentro do list model aí, algum método que a gente utilizou e não foi comentado, né? Peçam aí que a gente entre em contato aí, a gente faz o feedback aí como tem que ser, tá? E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.